Boa noite, igreja, boa noite, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus, amém? Espero que vocês estejam no nosso espírito de adoração ao nosso Deus nessa noite, que nós possamos em mais um dia nos juntar com os nossos familiares, aqueles que estão próximos a nós durante esse momento, e entrarmos em comunhão uns com os outros, em comunhão com Deus, para adorar Ele em mais um domingo. Vamos juntos, seja onde você estiver, no seu sofá, na sua cama, na sua casa, não importa, por um celular, por um computador, o que importa é nós estarmos em um só espírito, como um corpo só, unido, para adorar e louvar o nosso Deus, autor e consumador da nossa fé, da nossa vida. Amém? Vamos orar ao nosso Deus e logo em seguida entoar louvores a Ele como forma de gratidão por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, mas principalmente pelo dom da vida e a salvação em Cristo Jesus. Oremos. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de te louvar, de te adorar. Te agradecemos porque mesmo em meio a esta crise, nós podemos te adorar. Senhor, que nós possamos nessa noite te adorar com toda a nossa força, com toda a nossa alma, que possamos ser realmente verdadeiros adoradores a Ti. Nos abre os nossos corações, abre as nossas mentes, nossos ouvidos, para que a gente possa cantar tudo que nós vamos cantar com toda a força para Ti, como sendo verdade em nossas vidas, Pai, com desejo de que o Senhor realmente seja exaltado e glorificado, Pai. Seja com todos os nossos irmãos espalhados por todo o mundo que também estão cultuando a Ti desta forma, seja com a nossa igreja, Igreja Batista em Bela Vista, que neste momento se reúne para louvar ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos. Amém. Vamos adorar a Ele porque nós estamos aqui sedentos da presença do nosso Deus. Amém? Sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos
pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Eu quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém? Nós louvamos a Ele porque Ele merece. Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. E quando nós dizemos, vem nos incendiar, Cristo, Jesus, é porque nós desejamos que Ele seja adorado através de nossas vidas, que Ele seja exaltado através das nossas vidas. E desde os confins da terra, Ele será exaltado. Essa música, as mulheres podem cantar a parte delas aí em casa, os homens vão me acompanhar, e depois todos juntos vamos cantar o refrão. Desde os confins da terra,
seja o nosso Senhor, porque Ele é exaltado nas alturas. E nós adoramos a Ele, porque em meio a esse caos, essa crise, nós temos convicção, certeza de que nós temos um general a quem seguir em meio a essa guerra, que é Cristo. A Ele nós seguimos os passos, e a Ele nós vamos cantar, exaltar, porque sem dúvida, sem Ele seria muito pior. E nós temos essa alegria de poder dizer que temos um general, temos um Pai que nos conduz durante todo e qualquer momento, principalmente momentos como esse que nós estamos vivendo. Nosso general é Cristo. Amém? Em suas mãos a chave da vitória nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar, canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, glórias a Deus. Pai, nós te agradecemos porque podemos cantar ao Senhor com toda a liberdade. Temos livre acesso ao Senhor através de Jesus Cristo. E podemos declarar sem medo que nós somos teus filhos. Pai, nos prepara agora para a tua palavra que teu servo irá nos trazer nessa noite. Que ela possa ser viva e eficaz em nossas vidas. Sabemos que a tua palavra não volta vazia, Pai. Então, nos faz ouvintes atentos para que nós possamos nos tornar praticantes daquilo que iremos receber, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos agradecidos. Amém. Queridos de Deus, estou aqui, o pastor Javan, para partilhar com você mais uma porção da palavra de Deus, desta feita em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos meditar, mesmo que ligeiramente,
no todo o capítulo 3, dos versos de 1 a 18, pontuando sobre qual deve ser o comportamento dos cristãos face os sinais do fim. Certamente você já ouviu inquietações, preocupações, se o estado que estamos vivendo agora, esse tempo de lutas, adversidades e apreensões em função da pandemia, ou seja, desta onda de gripe terrível que está abatendo muitas pessoas, se isso não é um sinal do fim. E se é, qual deve ser o nosso comportamento como crentes em Cristo Jesus? O texto bíblico nos chama a atenção nos versos 11 e 12, que são os versos que vão nortear a nossa palavra desta ocasião. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Espero em Deus que esta palavra encontre o seu coração aberto, sensível, disposto a ouvir a voz do Senhor, e que, de fato, a palavra seja viva e eficaz em seu coração, produzindo transformação, produzindo fé, produzindo confiança, produzindo encorajamento em meio a esse tempo de adversidade, tempo, diríamos, de inquietação e tempo angustiante. Mas teremos lições para a nossa vida, porque a palavra de ontem é a palavra de hoje, porque a palavra de Deus permanece para todo sempre. E o Espírito que moveu Pedro a escrever para orientar e encorajar a igreja é o mesmo Espírito que está sobre nós hoje para nos iluminar o entendimento e agir sobre nós de maneira que a palavra, de fato, produza em nós os mesmos efeitos esperados e que produziu lá na vida da igreja primitiva. A primeira lição que Pedro nos dá, queridos, qual deve ser o nosso comportamento face aos sinais do fim? Primeiro é termos ideia de que o fim virá conforme as profecias do Senhor. Observe o que dizem os versos de 1 a 6. Estou lendo a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 6. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, como apóstolos do Senhor e Salvador, ele segue o verso 3 dizendo, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, se referindo a esses que escarnecem, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. A primeira consideração aqui a fazer é que o crente, em meio aos sinais do fim, ou antevendo os sinais do fim, a primeira atitude é não ignorar as profecias e não se deixar enganar pelos falsos profetas, porque temos duas verdades. Primeiro, as profecias existem e todas acontecerão, porque são palavras de Deus e Deus é fiel à sua palavra. Nenhuma profecia de Deus fica sem o seu cumprimento, todas haverão de se cumprir.
Muitos achando tardia, muitos achando que sempre aconteceu pandemia, sempre aconteceu terremoto, catástrofe e etc. Sempre já ouvia falar dos meus ancestrais, dos meus bisavós, avós, pais e etc. E o fim nunca chegou. Então nós temos estes que realmente banalizam as profecias e não levam a sério. São pessoas sem temor a Deus, são pessoas que não acreditam na palavra do Senhor. Mas também, por outro lado, temos aqueles que são os falsos profetas, que se aproveitam dos momentos de catástrofes, de momentos caóticos, de momentos de crises, e aí se levantam, chamando a atenção para si, gerando terror, gerando pânico e se aproveitando da fé e até da inocência dos mais fracos, daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Mas ele chama a atenção. É fato, as profecias existem e todas se cumprirão, à semelhança das profecias quando Deus mandou Noé avisar a sua geração que o dilúvio haveria de acontecer como julgamento sobre toda a terra. Tamanha era a iniquidade da humanidade. E sempre que há um ápice de iniquidade, de corrupção, de depravação, vem o juízo do Senhor. É claro que nós esperamos o juízo final, o juízo que marca a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que aguardamos. Portanto, queridos, não ignorem as profecias. De fato, elas existem, são verdadeiras, e a semelhança daquelas que se cumpriram, como em Noé, a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, também haverão de se cumprir. Mas, por outro lado, não se apavorem, não se inquietem, não deem ouvidos aos falsos profetas que querem usar das oportunidades para uma pregação do caos iminente. Não. Descansem no Senhor, mas porém, crendo nas profecias e usando de sabedoria, atentando para aquilo que a Bíblia diz. Se nos guiarmos pela Bíblia, creremos nas profecias e também não seremos enganados pelos falsos profetas. A outra advertência e orientação do apóstolo Pedro à igreja é que o comportamento do crente face os sinais do fim é que devem confiar nas promessas de Deus quanto ao fim do mundo, como prova da soberania de Deus e do amor dele pela humanidade que ele quer salvar. Queridos, o julgamento do Senhor não é um prazer de Deus em castigar, em destruir a humanidade, o mundo que ele fez. Na verdade, sem dúvida, prova da sua soberania. Ele é o Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas, tem domínio sobre todas as coisas. E ele vai cumprir a sua palavra. As suas promessas são promessas verdadeiras. Deus não é homem para mentir, é isso que diz a palavra. Ele cumpre aquilo que ele diz. E isso é prova da sua soberania. Nós temos o agir de Deus em tudo e sobre tudo. Isso mostra quão grande ele é e quão soberano ele é e como ele está no controle de todas as coisas. Ao mesmo tempo que é um Deus de amor, de bondade, que quer salvar essa humanidade para si. Ele quer nos salvar. Os versos de 7 a 10 diz isso. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, o Deus soberano cumprirá as suas promessas. Mas ao mesmo tempo, isso não deve nos causar pavor, deve nos causar um sentimento de que somos amados por Deus e Ele reserva coisa infinitamente maior e melhor para todos nós. Deus
quer salvar a humanidade. Não quer que ninguém venha a se perder. Por isso ele manda, ele ordena que preguemos o evangelho da salvação, para que aqueles ouvindo, se tornando crentes em Cristo Jesus, sejam salvos. E para estes não há mais condenação, para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, se você se aflige com o fim, não se aflija. Primeiro, não ignore as profecias, elas são verdadeiras. Aquilo que está dito na Bíblia acontecerá. Segundo, confie nas promessas de Deus como prova da soberania dele. Ele está no controle de todas as coisas. E prova do amor dele para com você, para com a minha vida, para com a vida de todos nós. Outra instrução do apóstolo Pedro, do comportamento cristão, o que se deve esperar de nós é que sejamos pessoas que convêm ser como crentes em Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, diante do fim, o que espera dos crentes? Que sejam crentes. O que se espera dos discípulos de Jesus Cristo? Que sejam discípulos de Jesus Cristo, que vivam conforme a fé que professam. Crentes esperando a volta de Jesus Cristo devem viver com corações cheios de pureza, de retidão, de santidade, fazendo bem ao próximo, que é próprio de quem tem uma vida consagrada a Deus. É inconcebível crentes não vivendo em amor, em respeito, em benignidade, em bondade, em ações de graças a Deus, através daquilo que fazem de bom para o próximo, revelando a fé que tem. Tiago diz, olha, mostra-me a tua fé, que eu mostro as minhas obras pela fé. Ou seja, eu tenho que professar a fé em Deus, mas viver segundo essa fé. E viver segundo essa fé é viver em amor para com Deus, para com o próximo e para com a minha própria vida, guiando a minha vida, preservando a minha vida na santidade que o Senhor quer que eu viva segundo os seus ensinamentos, segundo a sua palavra revelada. E isso é maravilhoso, estar debaixo desse amor, desse poder de Deus e manifestar isso para as outras pessoas. É assim que devemos viver, se estamos esperando o fim ou se já estamos vivendo o princípio do fim. Uma outra lição, encontramos isso no verso 11, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Já respondemos, à luz do texto, uma vida de santidade, uma vida de consagração e de bom trato uns para com os outros, uns para com aqueles que estão em carência, em situação de necessitar do nosso amor, até mesmo amando aqueles que não nos amam. Mas a Bíblia segue, os versos 12 a 13 vão nos dar mais uma resposta sobre qual deve ser o nosso comportamento face o fim. Diz o verso 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. É interessante, queridos, que o apóstolo Paulo vai confortar, exortar e ao mesmo tempo admoestar, chamar a atenção daqueles crentes, dizendo, vivam como quem aguarda a vinda do Senhor. Ora, se você crê que o Senhor vai vir, e seja pronto para a vida do Senhor. Viva uma vida sem pavor, mas como quem de fato aguarda um mundo melhor e perfeito, no qual viveremos após a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, muito melhor do que estamos vivendo aqui. É essa vida de temor para com Deus, de reverência para com Deus, de quem de fato está vivendo, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. E o nosso preparo para isso é uma vida de fé, é uma vida de obediência à palavra de Deus, é uma vida de bom testemunho, evidenciando que realmente Cristo nos transformou e somos novas criaturas.
é uma vida realmente disposta a abrir mão de tudo que nós temos aqui em prol do reino de Deus, em prol da vida com Cristo, desejosos de que de fato venha o Senhor Jesus Cristo, ansiando esta volta, mas ansiando não de uma maneira irresponsável, inconsequente, vivendo a fé de maneira que seja mais temerária do que uma fé que aponta o caminho de temperança, de sabedoria, de confiança, de segurança, mesmo em meio às lutas, às adversidades, às tempestades. Uma vida no amor, e onde há esse amor, não há o medo, não há o pavor, porque o nosso Deus está no controle e aguardamos a vinda do nosso Senhor com algo infinitamente melhor do que aquilo que estamos vivendo. E devemos crer nisso e esperar esta vinda, porque a promessa será correspondida, ela acontecerá. A nossa esperança não é em vão, não nos desapontará. E o outro ensino que encontramos no livro de 2 Pedro 3, de 1 a 18, é que o crente, em meio à expectativa do fim, ou diante de algum sinal do fim, nós devemos estar prontos para a prestação de contas ao Senhor, mas confiados que somos julgados não segundo a nossa própria justiça, não somos julgados pelo acusador, que é o diabo, mas somos julgados segundo a justiça de Deus, que é um Deus de amor, um Deus de longanimidade, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, um Deus que de fato olha para cada um de nós como filhos, e devemos crer nisso e descansar nesse cuidado de Deus. O verso 14 diz: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado Paulo, irmão Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele está se reportando a carta do apóstolo Paulo, também exortando, encorajando e aquietando os corações dos crentes em relação à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, para que eles vivessem uma vida em paz, se preocupando a viver de tal maneira que o Senhor encontrasse a eles como crentes fiéis, zelosos da palavra e com a vida de fato vivida pela fé nele, como Paulo disse aos Colossenses, assim como recebestes a Cristo, nele andai. A nossa prontidão é essa, é estarmos andando conforme aquilo que recebemos do Senhor. É interessante quando ele diz aqui que sejamos achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Queridos, esse texto me faz lembrar a expressão bíblica que devemos buscar a santificação. Devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Embora a religiosidade de hoje seja mais uma religiosidade liberal, da ética do indivíduo, na qual não se segue os parâmetros dos valores bíblicos, da ética e da moral cristã, mas a verdade é que Deus diz que requererá de nós uma vida imaculada. Imaculada não porque sejamos santos aos nossos próprios olhos, segundo os nossos méritos, mas porque somos santificados à medida da nossa comunhão com Deus, à medida da nossa intimidade com Deus, à medida da nossa renúncia do pecado e do abraçarmos a palavra de Deus, do abraçarmos a comunhão com Deus, a amizade com Deus, como aquilo que deve guiar a nossa vida a vivermos segundo os valores do reino de Deus. E isso somente é possível quando damos lugar à palavra de Deus, damos lugar ao Espírito Santo, para que, embora tentados, resistamos à carne, resistamos ao diabo, resistamos ao mundo, tendo em mente que vamos sim prestar contas ao nosso Deus.
da nossa vida, da nossa mente, do nosso corpo, dos nossos dons, dos nossos talentos, daquilo que fizemos mal feito e daquilo que não fizemos e deveríamos fazer para a honra e glória do nosso Deus, do bem que deveríamos fazer e não fizemos. Lembra o que Tiago diz? Aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos dar conta da vida que levamos aqui, que Deus nos deu condições para que a vivêssemos abundantemente, segundo a fé, para a honra e glória dele, e para que fôssemos multiplicadores da sua graça sobre as pessoas, e não fizemos ou fizemos. Se fizemos, vamos receber de Deus o servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Infelizmente o contrário também ocorrerá, mas será próprio do cristão em Cristo esta vida. À medida que o fim se aproxima, a marca cristã será uma marca de busca desse avivamento que é uma vida santa conforme o caráter de Jesus Cristo em nós. É o frutificar do Espírito Santo que vai caracterizar essa vida imaculada na qual o Senhor quer nos achar. Uma vida que faz com que não nos encontramos em nada repreensíveis, mas sejamos irrepreensíveis, e por estarmos irrepreensíveis, estamos em paz. Isso tudo, volto a dizer, não pelo nosso esforço humano, mas por um agir do Espírito Santo em nós e da sua palavra, que produz em nós a santidade na qual Deus quer nos encontrar. Queridos, são esses pontos a considerar, são esses comportamentos esperados por Deus em relação a nós, crentes em Cristo Jesus, diante do fim, diante dos sinais do fim. Ou seja, não devemos ignorar as profecias, crentes nas profecias e ao mesmo tempo nos cuidando para que não sejamos enganados pelos falsos profetas, confiando nas promessas de Deus quanto ao fim do mundo, sabendo que isso é prova da soberania do Senhor e também prova do seu amor para conosco e o seu desejo de salvar toda a humanidade, do seu agir para salvar toda a humanidade. E também sendo pessoas como convém ser, como crentes em Cristo Jesus, vivendo uma vida de coração puro, de retidão, fazendo bem ao próximo, e isso manifestando uma vida piedosa, uma vida consagrada, prova de que realmente nós estamos em Deus e Deus está em nós, e também um viver que de fato mostra que nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Nós não estamos vivendo em função deste mundo, mas em função do mundo preparado por Deus para nós, o mundo que haverá de prevalecer após o fim de todas as coisas, conforme a profecia do juízo final. E por fim, termos em mente que vamos prestar contas ao nosso Senhor da vida que temos levado, se estamos vivendo ou não segundo a sua vontade. E é importante que, diante dos sinais do fim, estejamos ainda mais prontos quanto à volta do Senhor Jesus Cristo. Mas não devemos nos preparar em função do medo, mas em função do louvor, da gratidão, da obediência, do amor diante de quem Deus é para conosco. Pai bondoso, cheio de graça, de favor, de misericórdia para conosco que somos seus filhos. 2 Pedro 3,17, ele vai ir fechando, e o 18 dizendo: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, ao invés de cair da firmeza, diante dos sinais do fim, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade, para todos sempre. Amém. Queridos de Deus, descansemos em Deus. Se essa pandemia é sinal do fim, é o princípio do fim, na verdade, o que temos que fazer é agir como crentes em Jesus Cristo, aguardando a vinda do Senhor e vivendo como se Ele viesse amanhã. Ou seja, estamos prontos.
e desejosos, e que com alegria em nossos corações digamos: ora, Maranata, vem Senhor Jesus. E enquanto o dia do Senhor não chega, façamos de hoje o dia do Senhor, vivendo de maneira grata, obediente, fervorosa e pregando o Evangelho da salvação com ousadia, que também não é só prova da nossa obediência para com Deus, mas prova do nosso amor para com o nosso próximo, que queremos tanto a salvação dele. E esse querer deve ser um querer semelhante ao querer de Deus, que fez Deus enviar o seu Filho Jesus Cristo para a salvação de toda a humanidade. Que esse Deus nos abençoe e descanse no Senhor. Creia, Ele é por nós, em todo tempo, em toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus, descanse no Senhor. Depois dessa palavra abençoada aos nossos corações, vamos encerrar o nosso culto com mais uma música ao nosso Deus, uma música que declara que nós nos rendemos à soberania de Deus. Nós reconhecemos que nada somos sem Ele. Que essa realmente seja uma verdade na nossa vida. Rendição, submissão ao Deus soberano. Amém? Pois tudo vem de ti, tudo
Eis-me aqui. E para Jesus. Encerramos o nosso culto. Eis-me aqui. Jesus. Eis-me aqui. Amém. Deus abençoe você. Espero que tenha sido abençoado por este culto, assim como eu fui. E boa semana a todos, um bom fim de domingo. E Deus abençoe. Um grande abraço.